falar em cura, capítulo 9, versículo 32 a 35. Amém? A cura de Enéas. Enéas quer dizer louvor. Louvor. Atos, capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32 a 35. Que diz assim a palavra de Deus: Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali um certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Repita comigo: imediatamente se levantou. Viram todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Glória a Deus. Tem tradução que diz assim, amados, que Pedro chega diante de Enéas, na cama onde ele está, e diz assim: Enéas, Jesus te dá saúde. Eu gostei mais dessa. Aleluia. Porque a saúde que nós temos, quem dá é o Senhor. Amém. É Ele quem dá saúde, é Ele que dá prosperidade, é Ele que dá as bênçãos sobre nossas vidas. É o Senhor quem dá para mim e para você. E a palavra de Deus, amado, nos diz que Lucas, que é o escritor desse livro, o livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus nos diz que Lucas, ele relata como foi o princípio da igreja. Foi uma igreja perseguida, foi uma igreja que passou por várias dificuldades, por vários problemas, mas também foi uma igreja que cresceu. A igreja primitiva, que está aqui em Atos dos Apóstolos, é uma igreja para nós seguirmos o exemplo dela. É uma igreja que estava sempre atuando, uma igreja que estava sempre pregando a palavra, era uma igreja que estava sempre fazendo a obra do Senhor. E Lucas, amados, que é o escritor, como eu acabei de falar, ele relata isso. Ele relata as perseguições e também ele relata o crescimento da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a igreja não é de Paulo, a igreja não é de João, a igreja não é de Pedro, a igreja é do Senhor Jesus. A igreja é dele. E aqui, meus amados, a palavra de Deus nos diz que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo de número 41, a palavra de Deus nos diz assim, Atos 2, 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Em Atos capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz: muitos, porém, os que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Glória a Deus. Será que a gente vê isso hoje ainda? Difícil, né, pastor? Será que a gente ainda tem o prazer de ver 3.000 pessoas dizendo: eu quero Jesus na minha vida? Depois mais 5.000, depois mais 10. Como nós estamos hoje? Como igreja do Senhor? Será que nós estamos tomando a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, como um exemplo para nós seguirmos? Quem foi o maior responsável por esse crescimento? O Espírito Santo de Deus.
Em Atos 1:8 diz assim: recebereis poder. Tem Bíblias que diz: recebereis autoridades. Tem outra que diz: recebereis virtude. Traduções diferentes. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja crescia. A igreja, ela estava vivendo uma das melhores épocas da sua vida. O crescimento. Perseguição havia, mas eles não ligavam para isso. Porque se eles viessem a sofrer as perseguições, eles sofriam com prazer. Porque eles estavam fazendo para o Senhor Jesus. Será que hoje nós suportaríamos as perseguições que a igreja primitiva suportou? Alguns países hoje estão fechados para o Evangelho e muitos ainda estão lá, mesmo escondidos, mas levando a palavra do Senhor, pregando a palavra de Deus, sem medo do que vai acontecer amanhã, porque quem está lá é o Espírito Santo de Deus. E o mesmo Espírito que está lá, está aqui também nesta noite. E Ele quer nos dar força, quer nos dar ânimo, quer nos dar coragem para nós podermos suportar as adversidades e as dificuldades que vierem sobre nossas vidas. A igreja crescia. E diante de tudo isso, amados, houve um homem que contribuiu para esse crescimento. A gente fala muito do apóstolo Paulo, né? Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vê muitas coisas que o apóstolo Paulo fez por intermédio do Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente lembra deste homem chamado Pedro, a primeira coisa que vem é: ele negou a Cristo. Sabe por quê, amados? Porque muitas vezes nós só vemos os erros das pessoas. A gente pode fazer o que fizer, mas se a gente errar uma vez, ele errou. É assim, irmãos. Quando a gente lembra de Pedro, lembra logo disso. Quando a gente olha para Tomé, lê a história de Tomé, quando ele fala, a gente diz: ele é incrédulo. Primeira coisa que vem na nossa mente: Tomé que era incrédulo. Mas quando Lázaro está morto, Jesus disse: vamos para Betânia. Alguém diz assim: vamos também para morrermos com ele. Tomé. Mas a gente só se lembra, pastor, da incredulidade dele. É assim. O apóstolo Pedro, amados, ele foi um homem, uma pessoa, vamos dizer assim, difícil de se dar. Uma pessoa impaciente, impulsiva, uma pessoa talvez até mesmo agressiva. Era assim sua personalidade. E o Senhor Jesus, ele disse: olha, Pedro, quando tu te converteres, confia nestas coisas. Ele estava andando com Cristo, mas não era convertido. Ele era convencido. Louvado seja Deus que ainda deu tempo dele se arrepender. Amém. Deu tempo, porque o que Jesus fez para buscar Pedro, ele foi até o final. E aqui, meus amados, nós podemos ver algumas coisas que Pedro fazia. Por exemplo, João capítulo 13, versículo 8 e 9. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. É o quê? Lavar meus pés? Vai não, Senhor. Vai não, Pedro. Então você não vai ter parte no meu reino. Senhor, então perdão, viu? Não somente os pés, mas a mão, a cabeça, o meu corpo. Glória a Deus. A Bíblia nos diz também, meus amados, João capítulo 18, versículo 10 e 11, diz assim: olha, então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na varinha.
não beberei porventura o cálice que o Pai lhe deu? Era assim Pedro, uma pessoa impulsiva. Certa vez ele chega para Jesus e diz assim: olha, Senhor, olha que nós deixamos tudo para te seguir. Eu vi um pastores que dizia assim: olha que ele deixou uma maminha de rasgada e ainda disse que deixou tudo para seguir a Cristo. Qual será a nossa recompensa? Era um homem que olhava e queria recompensa por seguir a Cristo. Mas Jesus estava trabalhando na vida dele. Assim como Ele está trabalhando na nossa vida. Ele está trabalhando na minha, trabalhando na sua. E se tiver alguma coisa que está incomodando, o Senhor Ele vai tirar. O Senhor Ele vai renovar. O Senhor Ele vai transformar. Glória a Deus. Porque Evangelho é transformação de vida. Verdade. É mudança de vida. E é para melhor, não é para pior, não, é para melhor. E era isso, amados, que Pedro era um homem ansioso, temperamento forte. Quando eu vejo a história de Pedro, a Bíblia nos diz que ele foi um dos primeiros a crer que Jesus havia ressuscitado. A crer, a não ver, mas a crer. Veja o que acontece aqui, a palavra de Deus em João capítulo 20, 6 a 8. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, atrás de quem? De João, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, ele viu e creu. Glória a Deus. O diácono Bruno, ele grifou ali, ó, de amarelo. O lenço estava dobrado. Agora imagina lá na igreja, como é que uma pessoa, como disseram que pegaram o corpo de Jesus, vieram ladrões, vieram e levaram o corpo de Jesus, e esse lenço estava dobrado. Quem dobrou esse lenço? Quando a pessoa morria naquela época, eles colocavam o lençol no corpo e na cabeça o lenço. E o interessante, amados, que quando Pedro entra no sepulcro, ele vê o lençol jogado no chão. O que é que ele vê também? O lenço estava dobrado. Havia uma tradição judaica que muitos dizem que quando o dono da casa estava fazendo a sua refeição, o que é que acontecia? Se ele pegasse o lenço e jogasse em cima da mesa, ali ele estava dizendo: eu estou satisfeito e não vou comer mais. Era não preciso ele chegar para o seu servo e dizer: olha, pode vir aqui tirar a mesa, tirar os pratos, a comida, porque eu não vou comer mais. Simplesmente ele pegava o lenço, estava na sua mão e jogava em cima da mesa. Aquele servo entendia: está na hora de eu tirar a janta, o almoço, o café. Mas se ele pegasse o lenço e dobrasse ou enrolasse e colocasse em cima da mesa, você vai entender agora. Ele estava dizendo: eu vou voltar. Eu vou voltar. Amados, o lenço ainda está dobrado. Jesus está dizendo: igreja, eu vou voltar. Eu vou voltar porque o meu lenço ainda está dobrado. Era isso que Jesus, que Pedro, quando viu, ele se ligou logo. Ele ressuscitou. Ele voltou à vida. Igreja, Pedro, ele teve a sua vida transformada. Louvado seja Deus que ainda deu tempo de ser transformado. Assim como eu e como você, porque Ele nos transformou, amados. Quando nós olhamos para o nosso passado, olhamos para trás e vemos quem nós éramos, meus irmãos, hoje nós podemos dizer: Senhor, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Senhor, porque eu era assim,
eu era assim, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas hoje eu não faço mais porque o teu Espírito Santo habita dentro de mim. E se ele habita dentro de mim, eu tenho certeza que eu tenho que fazer o melhor para ti. E eu fazendo o melhor para ti, eu estou mostrando para o mundo que o Senhor me transformou. Mesmo com nossos erros, com nossas falhas, mas o Senhor, Ele nos transformou. Ele mudou a nossa vida. E se alguém ainda não mudou, é porque ainda não tem o Espírito Santo de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: se é que vocês têm o Espírito Santo, se. O apóstolo Pedro ele foi mudado lá em João capítulo 21, versículo 17. Quando Jesus chega para ele, pergunta pela terceira vez. Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, assim como tu me negaste 3 vezes. Agora Pedro tem que dizer a ele que amava 3 vezes. E ali Pedro sente aquela alegria no seu coração, por tão somente o Senhor dizer pela terceira vez: apacenta as minhas ovelhas. Deus estava ali confirmando o ministério do apóstolo Pedro. O ministério do apóstolo Pedro, porque agora ele era uma nova criatura. É tanto que depois a gente vê em Atos 3.000, 5.000 curas e mais curas. A Bíblia diz que a sua sombra passada, as pessoas colocavam as camas nas calçadas e a sombra de Pedro curava. Já parou para pensar nisso? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ele mudou a nossa vida, igreja. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. A Bíblia não diz alguma coisa, diz que tudo se fez novo. Tudo, amados. A igreja, ela vivia o melhor momento da sua história. Por quê? Porque ela estava vivendo em paz. Nesse capítulo de número 9, a gente vê que havia um homem que não estava mais perseguindo a igreja. Quem era este homem? Saulo de Tarso. Não estava mais perseguindo, porque ele agora também estava vivendo na mesma dimensão que a igreja estava vivendo. Ou seja, ele tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele reconheceu verdadeiramente quem era Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. E a Bíblia diz no versículo de número 31 que a igreja vivia em paz. 9:31 diz assim, olha. E assim, Atos capítulo 9, versículo 31. O que é que diz a palavra do Senhor? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e do conforto do Espírito Santo crescia em números. No conforto do Espírito Santo. Quem confortava, quem consolava a igreja era o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Nós somos a igreja, nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Oh, glória. Você está passando por um momento difícil, o Senhor está te confortando. Amém. Você está chorando, o Senhor, o Espírito Santo de Deus está te consolando. Amém. Quando você ora, que você se ajoelha e você não diz: olha, não tenho com que palavras como falar. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós. Glória a Deus. Ele pega as nossas orações, a Bíblia diz que ele leva para o Pai. Ele leva para ele as nossas orações nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Glória a Deus. Porque hoje também nós estamos vivendo no conforto e no consolo do Espírito Santo de Deus. É tanto que Jesus ele disse: olha, se eu não for, o Consolador não virá. Jesus chama o Espírito Santo de Deus de Consolador. Oh, glória.
É Ele quem te consola nos momentos mais difíceis da sua vida. Naquele momento em que você se sente só, naquele momento em que você diz assim, olha, e agora? O Espírito Santo ele diz, eu estou aqui contigo, eu não vou te abandonar, eu estou com você. É nos momentos mais difíceis, quando você está ali, é só você e Ele. E Ele te consola. Nesses 4 versículos, meus amados, que nós acabamos de ler logo no começo, mostra uma igreja forte, uma igreja atuante, uma igreja dedicada à obra do Senhor. Por quê? Porque ela fazia a diferença. E é isso que nós temos que fazer hoje, em pleno século XXI, fazer a diferença no mundo tenebroso, no mundo que não quer saber de Deus, que não quer saber de Jesus. E era isso que a igreja fazia, ela fazia diferença para aqueles que estavam de fora e dizia assim, olha, ali é bom. Ela mostrava quem Jesus era verdadeiramente através das suas ações. E a Bíblia nos diz, amados, que por eles fazerem diferente, é porque havia um cuidado com aquelas pessoas que eram necessitadas. Era essa a diferença. A gente vê lá em Atos capítulo de número 2, versículo 44 e 45, veja o que é que diz a palavra do Senhor. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha o quê? Necessidade. Não havia irmão passando fome. Não havia. Porque alguém dizia assim, olha, o irmão está precisando de algo. A igreja se reunia e levava para aquela pessoa. A Bíblia deixa bem claro que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Se alguém estivesse precisando de um alimento, as pessoas iam, se reuniam e levavam para aquela pessoa, porque era o Espírito Santo de Deus que estava naquela igreja, mostrando como eles deveriam agir, como eles deveriam se comportar para aquelas pessoas que estavam no mundo olhassem para a igreja deles, a igreja de Cristo, melhor dizendo, e viessem também para onde eles estavam. É por isso que a Bíblia diz que acrescentava todos os dias as pessoas que iam sendo salvas. Hoje, meus amados, se a igreja primitiva estivesse hoje vendo a igreja do século XXI, acho que elas iriam sentir uma vergonha terrível. Hoje a gente vê na internet pessoas pedindo dinheiro para fazer oração. Isso existe não, irmão. Existe muito. Cantores que cobram 10, 20, 30 mil numa igreja para se apresentar. Não é show não, é dentro de igreja. 60 mil. Como se isso não fosse dar uma hora de apresentação. Coisas que a gente não ganha nem no ano, trabalhando todos os dias. Mas é digno do seu, da obra, é digno. Mas tudo isso, irmãos, quem vai julgar é o Senhor, não somos nós. Aleluia. Verdade. Mas como estaria a igreja primitiva hoje, olhando para nossos lados? É nível. Mas a igreja que o Senhor preparou, uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja que busca a sua face, uma igreja que está sempre na sua presença, uma igreja que faz a vontade de Deus. É essa a igreja que Ele tem. E somos nós, sou eu e é você. Somos cada um de nós. A igreja, amados, ela fazia diferença porque havia o desejo de pregar a palavra de Deus. O desejo de pregar. A vontade. Eu tenho vontade de pregar a palavra.
Veja aqui no versículo de número 32, Atos capítulo 9, versículo de número 32. Passando Pedro por onde? Toda parte. Pedro estava cumprindo aquilo que eu acabei de falar em Atos capítulo 1, versículo 8. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Pedro cumpriu a palavra do Senhor. E a gente vê que ele passa por toda parte e ele desceu aos santos habitando em Lida. Então, amados, Pedro, ele andou por toda parte, ou seja, cumprindo o que está escrito em Marcos capítulo 15 e o versículo 16, Marcos 16, 15, o contrário, que diz assim, olha, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pedro colocou isso no seu coração e começou a pregar a palavra do Senhor. Ele não se importava mais com nada. O desejo dele era de estar sempre ministrando, pregando. A Bíblia diz que ele foi levado para os gentios, pessoas que não eram judeus, e ele pregava o evangelho para aquelas pessoas conhecerem verdadeiramente o amor de Deus, conhecerem verdadeiramente a salvação eterna. O apóstolo Paulo ele diz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, ele diz assim, ó, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque a mim é imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu não tenho do que me gloriar. Mas tem pessoas que pregam, eu ganhei tantas pessoas para Jesus. Eu ganhei. Eu fiz isso. Tirando Jesus, colocando de lado e se apresentando como o centro das atenções. Não foi tu não, mas foi Ele, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus, que pela misericórdia te usou para falar do Evangelho. É isso que a gente escuta. Mas a apóstolo Paulo diz, olha, se eu anunciar o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque a mim é imposta esta obrigação. Eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que pregar a palavra. Foi assim que Pedro fez. Ele passou por todas as partes, ele já vinha de outros lugares. As outras pessoas, por onde ele passou, ele não perdeu a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Ele não perdeu a oportunidade. E é isso que nós devemos fazer. E qualquer coisa, oportunidade que nós tivermos, pastor Cleomiro, falar de Jesus. Dizer que Jesus cura, dizer que Jesus batiza com o Espírito Santo, dizer que Jesus salva, nos leva para o céu. É isso que nós devemos fazer, irmãos. A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela fez a diferença naquele lugar. Ela fez a diferença tremenda. Como, por exemplo, havia manifestação de milagres. O interessante, pastor, é que alguém diz assim, você está curado em nome de Jesus. Era na hora. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Levanta e anda. Levanta. E eles se levantavam. Hoje não, a pessoa, mas curou, uma semana depois, é na hora, mas era na hora. E aqui, meus amados, nós vemos que Pedro chega para Enéas, no versículo de número 33, e diz assim, olha, encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos, jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. E ele fez o quê? Imediatamente se levantou. Foi na hora, mas não foi quando Pedro saiu para pregar em outro canto, não, foi naquele momento, naquele exato momento. Um homem que estava 8 anos numa cama, um homem que dependia de outras pessoas para tão somente tomar um banho, para tão somente trocar de roupa. Ele dependia dos outros.
Mas o dia do milagre chegou na sua vida. Glória a Deus. Eu não sei há quanto tempo você está esperando por um milagre, mas continue buscando ao Senhor. Glória a Deus. Continue clamando pelo Senhor. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu não sei, eu só sei a minha. Mas no momento certo. E quando é o momento certo, diácono? É no momento dele. No momento de Deus, o milagre vai acontecer. Glória a Deus, eu creio. E Pedro diz: levanta-te. E a Bíblia diz que imediatamente ele se levantou. Olha, Enéas, pega o teu leito, arruma a tua cama e anda. E ele, naquele mesmo instante, o milagre aconteceu. Sabe por que mais aconteceu isso para a igreja? Porque a igreja fazia a diferença. Era uma igreja que curava, era uma igreja que pregava o Evangelho, independente se ela estava vivendo em paz ou não, mas ela estava sempre fazendo a vontade de Deus. A igreja, meus amados, que faz a diferença é uma igreja que dá testemunho da salvação. A Bíblia diz que os anjos chegaram para o Senhor e pediram para pregar o Evangelho. Foi, pastor? O Senhor disse: não. Anjo não prega o Evangelho. Eu fiquei meditando, por que Deus não permitiu? Deus não permitiu esses anjos pregar o Evangelho. Aí eu te pergunto: ele tem experiência de salvação? Se ele fosse falar para alguém: olha, hoje eu sou salvo, alguém ia dizer para esse anjo: olha, me diz aí a tua experiência, o que é que você passou, o que é que você viveu no passado, para hoje você dizer que está salvo. Eles não tinham. Mas isso coube a mim e a você. Sabe por quê? Porque nós temos a experiência da salvação eterna. Nós sabemos o que nós vivemos no passado e hoje o que nós estamos vivendo. Nós podemos chegar assim para as pessoas e dizer assim: olha, eu era das trevas, mas agora eu estou na luz. Eu fazia a vontade do diabo, mas agora eu estou fazendo a vontade de Deus. Anjo não poderia fazer isso, por isso que Deus não permitiu. Então, igreja, aquele homem, como está escrito no versículo 35, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais o quê? Se converteram ao Senhor. Quantas pessoas? 10, 15? Todos. Tenho certeza que aquele homem chamado Enéas, naquele momento, quando ele pega a sua cama, quando ele arruma o seu leito, ele anda, ele vai pregar o Evangelho. Olha, estou eu, olha, vocês que me conheciam há 8 anos naquela cama, olha como é que eu estou agora, de pé. O Senhor me curou e as pessoas: eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. Foi Jesus que me curou. Porque quando Pedro chegou para Enéas, ele não disse: olha, você está curado e pronto. Não, ele disse: Jesus Cristo te cura. Porque quem curou foi Jesus. Aleluia. Então, amados, que eu e você possamos ser esse testemunho vivo, dar um testemunho de vida. Ah, mas próprio diabo, eu não recebi nenhuma cura. Olha para você. Você está aqui na casa do Senhor. Tem milagre maior do que esse. Que um dia você dizer assim: olha, hoje eu estou no céu, eu estou naquele lugar que era tanto problema, tanta dificuldade, mas vai chegar um dia que você vai olhar assim e vai dizer: eu estou na presença do Senhor. Que coisa maravilhosa. Não tem coisa melhor, igreja. E um dia esse dia vai chegar, está perto, está próximo. Amém. Está bem próximo, vai acontecer. As coisas estão acontecendo assim, ó, rapidamente. Sinais de que Jesus está voltando para buscar quem? A igreja. Amém. A igreja que sou eu, a igreja que é você. Enéas, Jesus Cristo te cura. Eu não sei qual é a cura que você está precisando nesta noite. Se é a cura física ou espiritual. Seja qual for, se você se colocar na presença do Senhor,
se você continuar firme, se você perseverar até o fim, como a palavra de Deus nos diz, você vai receber essa cura. Você vai receber, porque o Senhor ele vai ver o seu interesse, o sacrifício que você está fazendo, não somente para agradá-lo. Então, meus amados, que eu e você possamos fazer essa diferença. Fazer a diferença como igreja. Não é somente aqui dentro, não. É principalmente lá fora. É lá fora. Então é isso, amados. Aonde você estiver, você é luz do mundo e sal da terra. Não é só dentro da igreja, dentro do templo, não. Principalmente lá fora. Lá fora, onde as pessoas olham para nós e dizem assim: olha, é evangélico, é crente. É como aquela mulher olhou para o profeta e disse: eu vejo que aquele homem que passa entre nós é o verdadeiro homem de Deus. Ela via as atitudes dele, ela via o jeito dele, ela via. Nós somos as pessoas mais observadas que tem na face da terra. Sabe por quê? Porque você carrega esse evangelho. E onde você chega, você diz: eu sou evangélico, eu sou crente. Mas diga: eu sou a igreja do Senhor Jesus. Amém. Então, amados irmãos, que eu e você possamos, como nós falamos, fazer a diferença. Aonde nós estivermos, levar cura, levar a palavra de Deus, levar o conforto através do Espírito Santo, dar uma palavra de consolo para aqueles que estão precisando. Amém. Porque Deus habita dentro de mim e dentro de você. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.